Senhor, meu povo. Vocês? Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Vamos falar de Jesus. Mais uma vez feliz estar. Pode sentar, gente. Mais uma vez feliz de estar podendo compartilhar a palavra com vocês. Nós estamos falando aqui. Está cansando aí, Lúcia? Não, vamos falar sobre arrependimento hoje. O texto que está ali na Lamentações, mas eu vou usar outro texto hoje aqui. O texto fala sobre arrepender-se, volta para Jesus. Eu vou usar outro texto como base. Então abra sua Bíblia aí comigo em Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 13. Vamos ver o que significa isso, o que nós precisamos se arrepender, o que é um arrependimento. Glória a Deus. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco, ele sempre tem coisa nova, né? Glória a Deus. Lucas 1. Acompanhe comigo, Lucas 1. Que barulho é esse daquela caixa? Disse, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, os justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? Pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. E respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus. Eu fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas vierem a se realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu tempo se cumprirão. Amém? Nós estamos falando aqui de um homem, primeiramente de um homem chamado Zacarias. Eu estou falando de Zacarias para falar de um homem específico chamado João, o João Batista. E esse João Batista, ele é um homem, talvez um dos maiores homens de Deus que já existiram nessa terra. E ele teve um papel fundamental, o papel de preparar o caminho do Senhor, o caminho do Deus verdadeiro, o caminho do Messias. O início do ministério de Jesus foi o ponto de partida ali, foi através das mãos e do trabalho, da obra feita por João Batista. E essa história não começou aqui em Lucas 1. Essa história ela vem desde o Antigo Testamento. Eu não vou ler texto por texto, a gente está meio corrido, e a gente mas anotem aí, gente. Anotem aí todos os textos que eu falar, vocês anotem, escrevam no caderninho, escrevam no celular e confiram. Não precisa estiver inventando o texto, entendeu? Posso estar inventando, dando referência, fazendo o que eu quiser aqui, vocês não vão saber nunca. Então anotem. Em Isaías 40 fala que vai vir um que vai preparar o caminho do Senhor. Alguém vai preparar o caminho. A voz que clama no deserto: preparai o caminho, endireitai as veredas. Então foi profetizado que uma voz clamaria no deserto, um homem se levantaria no deserto para preparar o caminho do Senhor. E quando nós falamos de preparar o caminho, tem uma coisa que a gente estuda sobre isso que se chama plenitude dos tempos, né? Quando você vai olhar a história, o momento em que Jesus veio à Terra, você percebe que o mundo estava começando a se desenvolver. O pessoal começou a construir estradas, começou a preparar o caminho. Por quê? O Evangelho precisaria se espalhar. Então Jesus, como Ele é o Deus Todo-Poderoso, nada Ele faz por acaso. Tudo Ele faz sabendo exatamente o que Ele precisa fazer, e na época exata em que isso precisa se cumprir. E nesse tempo, o governo, as pessoas, as estradas, a língua, que era o grego, ali tudo o pessoal já falava mais. Então o caminho estava preparado para que Jesus pudesse vir. E na época que Jesus vem, antes disso, tinha alguém que tinha que preparar o caminho. Tinha alguém que tinha que falar assim: ó, vai vir um aí, vai vir, mais ou menos como a gente prega hoje em dia, ó, Jesus vai voltar. A gente está preparando o caminho. Uma vez eu preguei isso aqui na igreja, eu falei que a gente era uma espécie de João Batista, né? A gente é uma espécie de João Batista que prega e prepara o caminho, só que agora para o fim das coisas, para o retorno do Senhor. Mas naquele tempo, o João Batista ele anunciava
o início do ministério de Jesus, o início daquilo que se tornaria talvez a maior forma de graça, de misericórdia que nós poderíamos enxergar, que é o Deus puro e verdadeiro se fazendo carne para morrer na cruz por nós. E João Batista, ele foi o homem responsável por falar para as pessoas: ó, ele está vindo aí, ele está vindo aí. Quem que já assistiu a série The Chosen? Levanta a mão aí. No The Chosen é bem legal que fica claro o negócio, você fica pensando, e o João Batista no The Chosen ele é bem doidão, né? Ele é bem doido, ele é bem doidão, e dá para entender, porque o jeito que esse cara vivia, eu vou ler esse texto, mas ele fala que ele comia apenas mel e gafanhotos, ele vivia no deserto, então ele tinha uma dieta restrita, e ele vivia pregando, e ele batizava pessoas por arrependimento. As pessoas se arrependiam e ele batizava essas pessoas. E esse cara, ele era meio focado numa coisa só. E ele tinha um foco principal, e esse foco era Jesus, e o ministério de Jesus. E no The Chosen, ele é preso, e na Bíblia ele é preso também porque ele fala de Herodes, ele fala: essa mulher não é sua, e os caras vão prender ele, porque ele pegou uma autoridade e acusou aquela autoridade de um pecado, e por isso ele foi preso. E no The Chosen, na série, ele está preso na cadeia e chega o Nicodemos, e começa a falar com ele. E aí o Nicodemos fala que ele viu Jesus, ficou sabendo de Jesus, que ele tinha expulsado o demônio da Maria Madalena e tudo mais, e ele começa a se empolgar. Ele começa a se empolgar porque ele fala: ele já começou. Aleluia. E aí ele, dentro da cadeia, ele percebe que Jesus já começou o ministério, e aí ele fica feliz. Por quê? O trabalho dele era esse. E na Bíblia, nas páginas da Bíblia, existe um texto que é muito forte, mas talvez seja fraco, porque você lê esse texto sem perspectiva. Mas no batismo de Jesus, nós já vamos chegar lá. João Batista está batizando as pessoas, e de repente aparece quem? Jesus. E ele levanta os olhos e fala: é ele. Aleluia. É ele. Esse é o que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. E ali nós vemos todo o motivo da vida de João Batista, toda a história dele se cumprindo, e ele podendo falar: minha missão está concluída, porque olha ele aí. Então João Batista, ele não foi qualquer um. E o texto que eu li aqui em Lucas 1, falando para Zacarias, o anjo fala: você vai ter um filho na velhice, e esse filho ele vai ser cheio do Espírito Santo. E essa história é muito legal, essa história de Zacarias com João Batista, profecia do anjo, porque o anjo fala com ele, ele não acredita de primeira, ele pergunta: como é que pode? Como eu vou ter um filho se eu já sou velho? E a minha mulher também é. Como eu vou ter um filho? A gente já viu essa história muitas vezes. Mas Deus, ele é o Deus do impossível, ele pode fazer essas coisas, e ele faz essas coisas. E ali ele fala a Zacarias: você vai ter um filho, mas você vai ficar mudo, porque você não acreditou nas minhas palavras. E aí o texto continua, você pode ler em casa, e fala que Zacarias, ele entrou para servir no templo. E naquele tempo existia uma escala de servidão ali no templo, que foi escrita por Davi. Davi resolveu isso aí. Davi decidiu criar uma escala para que os sacerdotes estivessem sempre servindo no templo. Então ali eles ficavam de 15 em 15 dias, família por família, uma família 15, a outra família 15, isso está em 2 Crônicas. E um dos turnos era o turno de Abias. E quando vai falar de João, ele fala: Zacarias do turno de Abias. Ou seja, quando ele for servir no seu turno. E isso é muito legal, irmãos. Isso aí você pode olhar depois, porque se você for seguir esses passos, você consegue saber quando João Batista nasceu, e você consegue ainda mais saber quando Jesus nasceu. Nas páginas da Bíblia, sem inventar. Nas páginas da Bíblia, você vai perceber que Jesus nasceu na festa de Tabernáculos, em setembro, por ali. E aí você vai ver mais uma vez que não é por acaso, porque o que João escreve? Que o Verbo se fez carne e habitou, ou tabernaculou entre nós. Ele habitou no nosso meio. Jesus chega na festa de Tabernáculos. Então tudo é ligado, nada é por acaso. E essa profecia também não era. A voz que clama no deserto: preparai o caminho. Eles esperavam que essa voz chegaria. E o anjo falou para Zacarias: você vai ter um filho. Talvez Zacarias nem percebesse que esse filho dele seria o cumprimento da profecia de Isaías. Mas ele continua escrevendo, e ele fala, Lucas capítulo 1, versículo 15: pois será grande diante do Senhor, ele não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Quem lembra daquele texto quando a Isabel encontra com a Maria, o que acontece?
a barriga revira. Desde o ventre materno, ele já era cheio do Espírito Santo. Ele já era cheio do Espírito Santo. Versículo 16: e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor nosso Deus. E ele irá adiante no Senhor, no espírito e no poder de Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e converterá os desobedientes à prudência. Presta atenção nisso aqui. Ele virá no espírito e no poder do profeta Elias. Por que eu falei da data aqui? Porque se você puxar certinho, você vai perceber que o João Batista, ele nasceu na Páscoa. E se você puxar mais um pouquinho e der um Google, você vai perceber que lá na cultura judaica eles comemoram a Páscoa com uma cadeira vazia. Eles comemoram a Páscoa com uma cadeira vazia porque existe uma crença, uma profecia que que Elias viria, Elias tinha que vir. Então toda Páscoa, todo ano, o judeu espera o Elias vir. Então, na hora de comemorar a Páscoa lá, tem as folhas, tem lá a carne e tudo mais, eles deixam a porta aberta e uma cadeira vazia, porque eles esperam o Elias. Mas sabe quem é esse Elias? O texto diz que João Batista, ele veio no espírito e no poder do profeta Elias. João Batista era o Elias que haveria de vir. João Batista era o Elias que haveria de vir, e ele vem na Páscoa para cumprir também essa profecia. E ele fala, ele está aí, ele chegou, o Elias chegou. E não é exatamente o Elias que vinha, mas viria no espírito e no poder de Elias. E esse sim vai converter o coração de muita gente. E converter o coração como? Ao arrependimento. Tudo começa com arrependimento. A pregação que prepara a vida do Senhor Jesus é uma pregação de arrependimento. Não somente essa, mas a pregação de todos os profetas, inclusive a de Elias, inclusive a de Moisés, inclusive a de Isaías, que profetizou a vida de João Batista. É uma pregação de arrependimento. O que é arrepender? É você mudar de direção, é você deixar essas más obras e olhar para Jesus, é você virar. O pessoal mais contra gosta de usar a palavra grega lá, metanoia, né? Que é para você virar ao contrário, você olhar como se fizesse uma conversão ao contrário. Você está indo numa direção e você muda completamente o trajeto. Isso é você se arrepender. É você estar indo para um lugar e você olhar para outro. E nessa noite eu faço um convite para você, para onde nós estamos andando. Para onde nós estamos indo e para onde nós precisamos retornar. Sabe quando você está indo fazer uma viagem, você passa da entrada e você fica desesperado procurando um retorno? Preciso do retorno, preciso da faixa da direita, preciso ir. E você fica, eu preciso retornar. Esse desejo de retornar precisa estar no nosso coração. Porque o maior perigo do cristão, o maior perigo do crente, o maior perigo da pessoa que um dia levantou as suas mãos, é achar que não tem mais retorno. É achar que você está numa posição tão longe, você já passou tanto na entrada que não dá mais para voltar. E aí você fala, não tem retorno, não tem transformação, não dá mais. Mas a grande notícia é, existe retorno. Existe espaço na graça para o pecador arrependido. Existe espaço, não importa o que você fez, por onde você passou, Jesus está de braços abertos. E se você olhar para todas as pessoas que você conhece, do bom ao mal, Jesus tem espaço. Quantas pessoas nós não conhecemos, quantos testemunhos nós não conhecemos de assassinos, ladrões, prostitutas que conseguiram se libertar, se arrependeram dos seus maus caminhos e estão lá na graça do Senhor Jesus, porque um dia eles se arrependeram. E essa é a pregação de João Batista. Arrependa-se do seu mal e se volte, porque vai vir um, e esse que virá, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Nós estamos falando de João Batista, irmãos. Nós estamos falando de um dos maiores homens de Deus da história, um cara que viveu uma vida dedicada a um propósito, pensando apenas nisso. Ele se absteu de alimentos, ele viveu uma vida jejuada, uma vida de jejum constante, porque ele tinha uma missão: preparar o caminho, endireitar as veredas para que Jesus chegasse. Aleluia. E quando Jesus chega, João Batista, eu penso que falou, é isso aí. O que eu esperava, o que
que eu sonhei, o que eu pensei, o que eu construí a minha vida, agora está concluído. Olha ele aí, chegou. E esse desejo, essa missão de João Batista precisa ser a nossa também, irmãos. Saber que nós estamos aqui por uma missão, de preparar um caminho, de pregar uma palavra. E qual palavra nós precisamos pregar? Uma palavra de arrependimento, porque não existe transformação, não existe salvação, se não existir arrependimento. Não existe. A história bíblica, a história dos profetas, a história da lei, a história dos apóstolos é uma história de arrependimento. É uma história de uma pessoa que está indo para uma direção e de repente ela precisa mudar porque ela viu algo maior. Quem não lembra de Paulo, que estava num cavalo para perseguir cristãos, indo numa direção com um objetivo muito claro: matar e prender aqueles que servem a esse tal de Jesus Cristo. E ele tinha uma missão muito clara e de repente ele está indo e ele vê uma luz. E essa luz faz ele mudar de direção. E o detalhe é que essa direção que Paulo mudou, muitas vezes ele nem enxergava direito, até porque ele perdeu a visão. Mas, naquele dia, ele ouviu uma voz que falou o nome dele e fez uma pergunta: por que me persegues? E naquele momento ele percebeu que ele estava diante do Senhor, o mesmo Senhor que João Batista preparou o caminho. Então Jesus, ele não é apenas um homem, um profeta, ou alguém que nós carregamos no pescoço como um amuleto, ou alguém que a gente ora de vez em quando uma mensagem decorada, mas ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, quando alguém está de encontro com ele, quando alguém enxerga, essa pessoa muda de direção. Quando alguém enxerga esse Deus, essa pessoa muda de direção. E quando eu falo enxerga, como é isso? Como eu posso enxergar? Quando a mensagem fica clara na sua mente, você muda de direção. Porque João escreve que ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a própria palavra. E a palavra é que tem poder para convencer a gente. E quando você entende, você olha para Jesus e você fala: eu me arrependo. Eu preciso me arrepender, porque eu não tenho nada melhor para fazer. Porque quando você está diante do Senhor, o que pode ser melhor do que isso? Não existe nada melhor do que isso. E uma vez eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu senti que a pessoa estava com: nossa, como é que pode? Ele está fazendo a obra de Deus porque ele não tem uma coisa melhor para fazer. Significa então, se ele tiver uma coisa melhor, então ele vai deixar. Mas a grande questão é: que coisa pode ser melhor? Que coisa pode ser melhor do que enxergar a Jesus? E ele não é somente aquele que haveria de vir. Como nós podemos cantar aqui? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por quê? O porquê, irmãos, é porque ele é o motivo. Porque dele, porque ele é o motivo. Se a palavra de Deus foi escrita, as profecias foram cumpridas. Por quê? Por causa de Jesus. Por dele, por ele, por meio dele, porque foi ele quem fez. Colossenses fala que ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. E no final das contas, tudo é para ele também. Então é porque dele, por ele, para ele. A centralidade, o centro é sempre ele. Tudo que nós fazemos é por ele. Tudo que João Batista fez foi por ele. Não foi por mais ninguém. Não foi por status. E eu posso falar aqui que esse cara poderia ter status, porque ele é filho de João Batista. Ele é filho de João Batista. Ele é filho de Zacarias. Zacarias é do turno de Abias, ou seja, eles são sacerdotes. Esse cara tinha uma linhagem sacerdotal, ou seja, ele tinha uma patente. Ele tinha uma patente, ele poderia fazer coisas que as pessoas não poderiam fazer. E se você começar a ler Lucas 1, você vai perceber bem que no começo lá, eu não sei o nome, mas é Anás e Caifás. No começo de Lucas 1 fala: Anás e Caifás servem como sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Mas espera aí, quando você lê a Bíblia, você percebe que sempre tem somente um sacerdote, um sumo sacerdote, sempre é só um. Mas naquele tempo tinha dois. O que você percebe? Você percebe que o templo, o ministério, aquilo que Deus mandou também estava corrompido. E João Batista, sabendo disso, ele não veste as roupas sacerdotais. Ele não coloca uma roupa que vai trazer para ele o glamour.
ele se veste com roupa de pele de camelo. Ele se veste com roupa de pele de camelo. Com a roupa. Deixa eu ler aqui a roupa. Qual que é? A roupa. Daqui a pouco eu lembro. Mas ele comia mel e gafanhoto. E ele se vestia com roupas muito simples. Ele não colocava roupa sacerdotal, porque ele sabia que o ministério estava corrompido. E ele, sabendo disso, esse homem que tinha patente, esse homem que era um sacerdote, ele escolhe viver no deserto pregando uma palavra, justamente porque ele sabia que não era por causa dele, mas era por causa de alguém muito maior do que ele. E aí nós olhamos para nós, meros mortais, pessoas que não temos patentes, não somos sacerdotes, não temos nada, e nós queremos glamour para nós, e nós queremos reconhecimento para nós queremos parabéns, nós queremos palmas, nós queremos aplausos, mas quem somos nós? Se o próprio João Batista, se o próprio Paulo olhou para tudo isso e falou, tudo isso é nada, eu não quero nada disso, eu quero apenas pregar a Jesus, eu quero apenas mostrar a Jesus para vocês, e falar, se arrependam, porque eu me arrependi um dia, e ainda mais, se batizem, sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão dos pecados. Por quê? Porque Jesus mandou, quem crer e for batizado, será salvo. Será salvo, foi essa a promessa de Jesus. Quem crer e for batizado, será salvo. Leiam comigo, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Aleluia. Vamos voltar um pouquinho no 7. João Batista agora aqui pregando, palavras dele. Vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo, que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, porém, que não produzir o fruto, será cortada. Fruto do quê? Fruto de arrependimento. Toda árvore que não produzir fruto será cortada, e ainda mais, lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, esse é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a eira, recolherá o trigo do celeiro e queimará a palha no fogo inextinguível. João Batista, falando agora com fariseus. Quando a Bíblia fala de fariseus, fala daqueles caras que se achavam massa. Fala daqueles caras que se achavam que eles podiam se justificar por qualquer coisa, porque eles eram os tops, porque eles eram os melhores, eles eram os mais estudados. E esses caras, os melhores, os tops, os doutores, eles chegaram diante de um homem simples. E esse cara falou, não se alegrem porque vocês estão falando que são filhos de Abraão, porque Deus pode fazer das pedras, as pedras, mas mais simples, fazer nascer os filhos de Abraão. Ou seja, não quer dizer nada. Se você é filho de Abraão, não quer dizer nada. Não quer dizer nada de onde você nasceu. Até porque eu preguei aqui domingo e eu falei que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que nasceram da fé. Quem lembra disso? Amém. Hebreus fala isso. Hebreus fala que nós somos filhos de Abraão por causa de Jesus Cristo. E João Batista sabia disso. Ele fala, não quer dizer nada. Mas sabe uma coisa que vai fazer de vocês alguém? Sabe uma coisa que vai fazer de vocês filhos de Abraão? É, se arrependam, se convertam, raça de víboras, porque eu vos batizo com água, mas o que vem após mim, ele não trabalha com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Mas para aqueles que não aceitarem, para aqueles que endurecerem o coração, para aqueles que não se arrependerem, ele fala que ele vai separar e ele vai queimar no fogo. Nós estamos falando aqui de juízo.
Nós estamos falando aqui de um Deus misericordioso, mas que Ele usa de juízo. O texto que eu usei domingo falava sobre as serpentes, porque Deus mandou serpentes para picar o povo. Que Deus é esse? É um Deus que executa juízo. É um Deus que manda juízo quando as coisas não estão indo bem, quando as pessoas estão indo no caminho contrário. Deus manda juízo. Eu vi aqui o irmão nem leu. Noé, juízo, dilúvio. Deus acabou com a humanidade, sobrou só 8. Isso é juízo de Deus. Mas dentro do juízo de Deus sempre tem a misericórdia. Deus ele prepara o juízo e com isso Ele prepara o escape. Ele prepara a misericórdia, Ele dá um lugar, um norte para nós irmos. E Ele fala, está vendo aqui? Para vocês incrédulos, raça de víboras, que não se arrependem, o caminho de vocês é o fogo e a perdição. Mas se vocês querem um outro caminho, se arrependam. Aleluia! Sempre foi assim. Se arrependem dos seus maus caminhos. Mas hoje nós podemos ver pregações, e isso nós já sabíamos, não é novidade para ninguém. Muita gente já falou, o apóstolo Paulo já falou, Jesus já falou, que viriam tempos difíceis. Viriam tempos que as pessoas amansariam, adoçariam o Evangelho, adoçariam a palavra de Deus. Mas, uma vez eu escutei um pregador falando que a palavra de Deus ela é como se fosse um café, mas um café com chantilly. Um chantilly doce, mas com um café amargo no fundo, que você não consegue beber as duas coisas ao mesmo tempo. Lembra daquela pregação que eu falei, que a vida é amarga, mas doce? Lembra dessa pregação? Que a vida cristã ela é amarga e doce ao mesmo tempo, porque a vida não é fácil. E Deus Ele dá caminhos, Deus Ele dá o café amargo, mas Ele dá o chantilly doce. E nós temos que beber. E nós temos que beber porque esse é o caminho. Mas se nós desejamos se arrepender, se arrependam, muda de direção, volta para Jesus. Aleluia, Deus. Enche a sua vida de coisas boas, de palavras de Deus, de boas companhias. Se afasta daquilo que te leva para o mal. Se arrependa. Porque vale a pena, irmãos. Porque tudo aquilo, todas as pessoas que escolheram se arrepender, elas não se arrependem. Se elas se arrependerem, elas não se arrependem. Porque elas olham para trás e elas falam, valeu a pena. Uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, uma vida que nós nos voltamos para Deus, é uma vida que vale a pena. Mas uma vida cheia de culpa, uma vida travada, uma vida que nós não negociamos, não se dobramos a Jesus, é uma vida que nós vamos chegar no fim dela. Aleluia. E nós vamos olhar para trás e se perguntar por que nós não seguimos esse caminho. Um caminho que muitas vezes foi claro, um caminho que você está enxergando com clareza e você está enxergando isso. E esse caminho com clareza é o que eu falei para vocês, é quando você enxerga Jesus. É você quando vê Jesus, quando a palavra faz sentido, quando a palavra entra no coração. Quando você enxerga, você muda de caminho, você muda de direção, você se arrepende. Ou como nós gostamos de dizer no mundo evangélico, você se converte. Fulano se converteu, fulano virou evangélico, fulano se arrependeu dos seus pecados. E como eu costumo dizer, irmãos, tudo isso, na verdade, no final das coisas, no para Ele, no por Jesus, tudo isso no final das contas, tudo isso, quando nós olhamos para nós, é uma batalha que nós perdemos. Uma batalha que nós perdemos e nós se dobramos diante de Deus. Porque por enquanto aqui nós estamos lutando com a nossa própria vontade, com o nosso próprio desejo de não estar aqui, de não se dobrar. Nós buscamos e lutamos com a nossa própria vontade. Mas chega um momento que fica tão difícil, chega um momento que está tão dolorido, você não consegue, que você precisa perder, você se dobra, acaba as suas forças e fala, eu me rendo. E a gente canta, eu me rendo aos seus pés. Eu me rendo. Sinal de rendição, sinal de fraqueza, sinal que você não vai conseguir sozinho. E ninguém conseguiu, você também não vai conseguir. E João Batista, o grande João Batista, um homem de Deus, um homem com uma missão, um homem que depois da missão dele concluída, talvez ele olhou e falou, eu não vou aceitar isso, eu vou lá, mesmo que isso custe a minha vida, eu vou mostrar para ele que esse cara está errado e ele precisa se arrepender, ainda que isso custe a minha vida. E custou a vida dele, mas ainda assim a mensagem foi entregue, ainda assim ele combateu o bom combate, completou a carreira, porque era mais importante
ainda assim, talvez ele não conseguiria morrer em paz, sabendo que ele não entregaria aquela mensagem, sabendo que ele não mostraria para aquele povo que aquele povo está errado. E nós não podemos dormir em paz, sabendo que o mundo vive bem, sabendo que a igreja aceita tudo o que eles fazem, e ainda mais, nós achamos normal. Não podemos dormir com essa palavra presa no nosso coração, sabendo que o mundo precisa ser acusado de estar errando e pecando contra o Senhor. Existe uma palavra diante de nós, uma palavra ordenada por Deus para nós, e Paulo escreve para Timóteo: virão falsos profetas, falsos mestres, eles sentirão coceiras, mas você pregue somente a palavra. Você, Timóteo, pregue somente a palavra. Mas eu tinha outro comigo, Demas estava comigo, mas ele amou o presente século, me abandonou. Mas você, Timóteo, eu preciso de você, venha depressa. Eu preciso de você, venha depressa e pregue a palavra. A carta de Timóteo, irmãos, foi a última carta que Paulo escreveu. Fim da vida dele. E o que esse cara, no fim da vida, poderia escrever? Ele escreve: pregue a palavra. Pregue a palavra. Ou seja, não tem nada mais importante do que isso. Paulo sabia disso. João Batista também sabia disso. Porque mesmo diante da morte ele falou: eu prego a palavra. Aleluia. E não importa o que o mundo pensa, não importa o que o mundo diga, nós temos uma lei de Cristo, uma missão muito clara, e nós não podemos nos dobrar. Pregue a palavra. Não importa, irmãos, aonde você esteja, não importa com quem você esteja falando, não importa o que você vai perder com isso, honre a palavra do Senhor Jesus. E eu falo para você, isso pode ser com uma mensagem pregada, ou pode ser com um serviço recusado, ou pode ser com algo que você não aceita. Mas você pode até perder nessa terra, mas você ganhará no céu. Não se dobre, não seja desonesto, não se dobre ao sistema do mundo, não se dobre a todo mundo faz, eu vou fazer também. Não se dobre porque você não. Paulo escreve para Timóteo: eles fazem isso, não importa se eles estão fazendo isso, não importa se o mundo vive assim, você permaneça naquilo que você foi ensinado. Então não importa se a pessoa faz igual, não importa se aquele fulano fica com essa parte do dinheiro, você não. Você não. Porque como nem disse aqui, você está sendo observado 24 horas por dia. E no primeiro deslize que você tiver, olha lá o crente. Olha lá o crente andando errado. Olha lá o crente enganando as pessoas. E sabe o que é isso, irmãos? Isso é carregar o nome de Deus em vão. Quando nós lemos aquele texto, a gente fala assim: não falar o nome de Deus em vão, Êxodo 20. Na verdade o texto não diz não falar, mas ali o original fala não carregar o nome de Deus em vão, não usar, não carregar, não envergonhar o nome do Senhor. Então, se você é o povo que se chama pelo nome de Deus, tome cuidado, porque você está sendo observado, você está sendo visto, e quando você cai, não é apenas você, mas o nome de Deus é envergonhado. E quando o João usava veste de pelo de cabelo, acertei, eu achei que eu tinha errado, acertei. Pelo de cabelo a roupa de João Batista. Então, não importa o que o povo está falando, você tem uma direção muito clara. Glória a Deus. Você tem uma direção muito clara. E a igreja de Deus, irmãos, agora eu falo para vocês com olhos atuais, com o que eu vejo todos os dias. A igreja tem se corrompido muito fácil. A igreja tem se corrompido com muitas coisas. Desde o mais escancarado, que você olha e fala como é que pode, e você vai ver tem igrejas lotadas, desde aquela mais disfarçada, mais bonitinha, mais acalentada, mais doce, e com isso, irmãos, vai levando muita gente para o buraco. Existe uma teologia aí, duas. Uma é a hipergraça. Eu não sei para colocar o nome de hiper, porque a graça já é hiper, mas é a hipergraça. A hipergraça prega que não importa o quanto você pegue, não importa o que você faça, você está salvo. Isso se chama hipergraça. E a segunda doutrina satânica significa a teologia da prosperidade. Essa tal da teologia da prosperidade tem invadido as igrejas, irmãos. Tem invadido os púlpitos, os altares, as pregações.
Porque o dinheiro é o Deus desse século e na verdade é o Deus de todos os séculos que tem entrado dentro da igreja. Mas vocês permaneçam firmes. Quando você lê Apocalipse, você vê que tem várias coisas acontecendo, mas os escolhidos, os eleitos, os salvos permanecem firmes. E Deus ele tem promessas para aqueles que permanecem firmes. Ao que vencer, dar-te-é a coroa da vida. Então não importa como a coisa começou, não importa como está agora, o que importa é o fim das coisas. E o grande sábio Salomão ele escreve: melhor é o fim do que o começo. Porque é no fim das coisas que tudo vai fazer sentido. Amém, meu povo? Fica de pé. Eu quero orar com vocês. Vamos orar por arrependimento nos nossos corações. Orar por um desejo de arrependimento. Não importa se você é crente há 1 ano, 6 meses, 10, 15 ou 30 anos. Você precisa ter um coração arrependido, um coração humilde, um coração honesto diante daquilo que Deus ministra. E no nosso tempo, na nossa atualidade, Deus ele tem levantado pessoas, Ele levanta pregadores que ainda pregam o verdadeiro evangelho, que ainda pregam a verdadeira palavra, mesmo que vão ser mal recebidos, mesmo que vão ser atacados, mesmo que vão ser descredibilizados, não vai faltar convite, mas ainda existem homens e mulheres que pregam a palavra de Deus. E eu quero orar aqui nessa oração, eu quero que eu e você sejamos uma espécie de João Batista. Uma espécie de João Batista que prega o arrependimento e que além disso, que prepara o caminho para o retorno glorioso do Senhor Jesus. E antes de eu orar, eu quero lembrar de vocês uma mensagem, Mateus 24:14. E esse evangelho será pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. O caminho preparado para o Senhor é uma igreja que prega o evangelho. E o evangelho é isso aqui, irmãos. Não tem enfeite, não tem muita coisa, o evangelho é simples. É arrependa-se e olha para Jesus. E no fim de tudo, haverá uma igreja que prega o evangelho. E eu espero que nós estejamos no meio dela. Amém, meu povo? Espírito Santo de Deus, nós queremos orar nessa noite. Nós oramos, Senhor Jesus, por arrependimento. Nós oramos por um coração arrependido, um coração que se arrepende das más práticas, das más obras. Senhor Jesus, eu oro por aqueles que chegaram aqui com dificuldade de se arrepender, com dificuldade de largar aquilo que faz tão bem para a nossa carne. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor dê forças, eu oro para que o Senhor dê clareza no nosso espírito, clareza nas nossas decisões, e que essa palavra pregada seja no nosso coração a mesma palavra que fez os fariseus, os saduceus se dobrarem e se arrependerem diante da pregação de João Batista, a pregação que preparava o caminho, entregou nas mãos daquele que é digno, Jesus, o Todo-Poderoso. E naquele tempo o Senhor falou por profetas, falou pela lei, mas agora o Senhor fala por meio do Filho. E falando através do Filho, o Senhor fala para a sua igreja: se arrependa do seu pecado, se arrependa da sua maldade, não se dobre diante das ofertas desse mundo, diante das ofertas bonitas e maravilhosas, porque eles podem, você não. Mas que a igreja permaneça de pé, Senhor Jesus. Eu oro por essa igreja, eu oro por esse ministério, eu oro por essa cidade, eu oro por essa nação. Senhor Jesus, que todo espírito que se levantar contra a sua igreja caia em nome de Jesus, porque debaixo do nome de Jesus estão todas as coisas, porque não existe nenhum nome que é dado nos céus maior do que o nome de Jesus. E debaixo dessa verdade, que nós construímos a nossa fé, construímos a nossa crença na rocha que é Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Jesus toda a honra e toda a glória. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, meus. Glória a Deus. Amém, queridos. Quer ouçam ou quer deixe de ouvir, insta, pregue a palavra. Amém? Pastor, eu não sei falar. Pregue em silêncio com o seu testemunho, porque o seu testemunho é uma palavra viva àqueles que estão te observando. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã, querido, nós temos um pequeno grupo lá na casa do irmão Marcos, da irmã Tereza. Sexta-feira livre, sábado 8 horas da manhã nós estaremos aqui em consagração, tá bom? Domingo às 9 horas temos um grande culto
da ceia do Senhor. Amém, irmãos? Não faltem. Sábado já é sábado que os jovens vão na Hillary? Sábado às 15 horas os jovens vão se reunir e vão fazer uma visita na casa da jovem Hillary. Amém? Vamos em paz para os nossos lares. Senhor, mais uma vez, graças te damos, Pai, por mais este momento que estivemos na Tua presença. Senhor, ouvindo, Senhor, e louvando o Teu santo nome. Que nós venhamos, Senhor Jesus, colocar em prática, Senhor, aquilo que nós aprendemos hoje através da Tua palavra. Senhor, que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente dos maus caminhos, maus pensamentos, para que continuemos firmes, Senhor, andando, Senhor, na Tua presença. Leva-nos em paz, nos dê uma noite guardada e protegida por Ti, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo mal. É o que eu te peço e eu te agradeço. Estenda as vossas mãos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, desde hoje e para todos sempre. Todos digam amém. E a igreja diga amém. E a igreja diga amém. A paz do Senhor, vão em paz, Deus abençoe, dê um abraço no seu irmão.